Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar aqui a respeito desse tsunami a que se referiu o presidente Bolsonaro em seu discurso lá na Caixa Econômica Federal. Ele disse que temos problemas? Sim. Talvez semana que vem, disse o presidente, tenhamos um tsunami. Mas, completa ele, resolveremos isso também. Que tsunami é esse a que se refere o presidente Jair Bolsonaro? Ele não chegou a dizer. O fato é que nas próximas 3 semanas, a medida provisória 870, referente à reforma administrativa, tem de ser aprovada. Senão ela vai caducar em 3 de junho e, como a gente sabe, a medida provisória não pode ser reeditada em sua íntegra. Então o Bolsonaro teria que voltar à estrutura administrativa e à quantidade de ministérios que havia no governo Temer. Quais foram os pontos que foram alterados nessa reforma administrativa para que ela se tornasse mais, digamos assim, palatável, né, para aprovação por parte do Centrão, que é quem tem a maior quantidade de votos na Câmara de Deputados? O primeiro ponto diz respeito ao COAF, ao Conselho de Controle da Atividade Financeira. O Conselho de Controle da Atividade Financeira tem por objetivo fazer a investigação, o rastreamento, a inteligência de todas as movimentações financeiras para detectar crimes de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens. É um conselho de fundamental importância. Esse conselho ele estava vinculado ao Ministério da Economia e o governo Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça, onde o ministro Moro fortaleceu o conselho. Esse conselho tinha menos do que 30 funcionários, hoje ele já tem 50 funcionários, e o ministro Moro disse que até o final do ano o conselho teria em torno de 65, 70 funcionários. Esse conselho, equivalente em outros países, tem centenas de funcionários, porque realmente o crime organizado depende muito das instituições financeiras para fazer as suas operações. Então, esse tipo de conselho cresceu muito em todos os países. Eles alegam a comissão especial alega que, na maior parte dos países, esse conselho COAF está vinculado ao Ministério da Economia, né? Então, teria que voltar para o Ministério da Economia, né? Isso é uma verdade. A maior parte dos países, realmente, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras está no Ministério, vinculado ao Ministério da Economia, mas, por outro lado, na Suíça, por exemplo, ele está vinculado ao Ministério da Justiça. O fato é que todas as informações que ele produz são normalmente remetidas para a Polícia Federal, que está no Ministério da Justiça. Há uma interface muito grande com a Polícia Federal. Além do mais, você retirar esse conselho justamente no momento em que ele está sendo fortalecido e revitalizado, né, de um ministério para outro, é contraproducente, né? Não atende ao interesse público, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que ele seja transferido para o Ministério da Economia, vai continuar atendendo os seus objetivos, né? Pode ser feita, inclusive, uma interface interministerial para que o fluxo de informações entre o COAF e a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, seja mais rápido. O outro ponto que o Conselho Especial, que a Comissão Especial, melhor dizendo, alterou, foi a questão da FUNAI, né? Fundação Nacional do Índio.
No Ministério, no governo anterior, a FUNAI estava vinculada ao Ministério da Justiça. E o governo Bolsonaro vinculou a FUNAI ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, e a parte da FUNAI que cuida da demarcação de terras indígenas foi vinculada ao Ministério da Agricultura. Né? A emenda da comissão especial alega que há um conflito de interesses entre a demarcação de terras indígenas e o Ministério da Agricultura. Além do mais, alega também que nas demarcações de terras indígenas há muita participação por parte do próprio Ministério da Justiça, pois grande parte dessas demarcações são judicializadas e tal. Então, achou mais adequado voltar a FUNAI para o Ministério da Justiça, inclusive com o departamento, digamos assim, o setor de demarcações de terras indígenas, que estava no Ministério da Agricultura, volta junto também. O outro ponto que foi modificado foi o Ministério da Integração Nacional, né? O Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades eram autônomos ao tempo do governo Temer. E agora, então, no governo Bolsonaro, eles foram fundidos no chamado Ministério do Desenvolvimento Regional. A ideia da comissão especial lá na Câmara dos Deputados foi separar de novo em dois ministérios, né? Recriar, portanto, o Ministério das Cidades, justamente para entregar, digamos assim, ao PP e ao MDB, né? Ao Centrão, o PP, inclusive um dos cotados para esse Ministério das Cidades, que tem o Ministério das Cidades, ele tem uma vinculação muito grande com Minha Casa Minha Vida e com outros projetos sociais que são muito importantes em época de eleição. Ano que vem tem a eleição dos municípios, né? Então esse ministério vai ter uma importância muito grande para partidos, principalmente para todos os partidos, né? Principalmente os partidos que tradicionalmente, como o PP, controlavam esse ministério. Então, um dos cotados era o Alexandre Baldi, né? Que tem uma interface muito grande, uma ligação muito grande com o próprio Rodrigo Maia, com o próprio Centrão, né? E com algumas alas dos militares. Mas o Cajuru, já em uma de suas postagens, levantou o que ele chama de capivara, né? do Alexandre Baldi. Capivara é uma expressão policial que diz respeito à ficha corrida, né? Por que capivara, né? Capivara, no tempo que podia se caçar capivara, né? É um animal que fica só com os olhinhos, né? O focinho de fora, então parece um animal pequeno. Quando o caçador dá o tiro, ela afunda e ele busca, né, a capivara com o gancho. Quando ela sai para fora, então é aquele enorme animal, é um roedor de grande porte. E muitos dos investigados têm fichas corridas muito grandes. Então se criou no jargão policial chamar isso de puxar a capivara. Muito bem. O outro ponto que foi alterado, então o primeiro ponto alterado foi a questão do COAF, o segundo ponto alterado foi a questão da FUNAI, essa subdivisão, né, do Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades, e por fim a questão dos auditores fiscais. Há muito tempo já o STF tinha decidido que os auditores fiscais, quando estão fazendo investigação de crimes tributários, eles podem
sem autorização judicial, pedir para os bancos diretamente informações a respeito da movimentação financeira dos investigados, né? Que isso não caracteriza quebra de sigilo bancário, né? Então, essa decisão já foi tomada pelo plenário do STF em um recurso extraordinário com repercussão geral, né? E é assim que os auditores vinham atuando. O que aconteceu o ano passado, em novembro? O Fachin autorizou que os auditores fiscais, em decisão monocrática, ele autorizou, que os auditores fiscais podiam compartilhar informações com o Ministério Público Federal. Ou seja, o auditor fiscal está investigando um crime tributário, mas ele encontra outros crimes não tributários, crime de lavagem, suspeita de crime de lavagem, de ocultação de bens, o que for. Então, ele remete aquela informação para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal, então, investiga aqueles crimes não tributários. É assim que vinha funcionando com autorização dessa liminar do Fachin. Até porque isso tinha sido questionado pelo TRF3, né, num determinado caso específico, em que eles entenderam, o tribunal entendeu que haveria necessidade de autorização judicial, o Ministério Público entrou com recurso extraordinário e o Fachin, então, autorizou que houvesse esse compartilhamento. Nesse ínterim, o que aconteceu? Recentemente, surgiram informações patrimoniais do ministro Gilmar Mendes na imprensa, na mídia, né? E que teriam sido supostamente vazadas da Receita Federal, né? O Gilmar Mendes ficou enraivecido com esse vazamento. Dá para ver o seguinte, que a Receita Federal, os auditores da Receita Federal, não teriam nenhum interesse em fazer esse vazamento, porque, obviamente, isso iria prejudicar as investigações, né? Então, no meu entender, esse vazamento deve ter partido em quem tem interesse de limitar os poderes, né, dos auditores fiscais e o compartilhamento dessas informações com o Ministério Público Federal. Bom, o fato é que semana passada a segunda turma se reuniu e essa liminar do Fachin foi cassada até que isso seja julgado em plenário. Esse recurso extraordinário foi suspenso pelo Dias Toffoli e deverá ser julgado mais para frente. Mas enquanto isso, essa decisão do Fachin perdeu a validade. E mais, lá na comissão especial apareceu um jabuti, ou seja, o relator Fernando Bezerra incluiu um artigo na medida provisória 870 que proíbe o compartilhamento de informações entre auditores fiscais e o Ministério Público Federal, né? Houve uma atuação aí orquestrada, né? O que acontece? A reforma Por que a gente chama de jabuti? A reforma administrativa, ela é uma macro-reforma, né? Ela não tem que ver com análise de competência de auditores e funcionários e servidores públicos nesse momento. É só uma reforma do organograma do governo, dos ministérios, né? Então, por isso que é chamado jabuti. Da onde que vem esse nome, né? O jabuti é uma palavra de origem tupi, né? Que quer dizer um animal
do gênero quelônio, né? Existe a tartaruga, o jabuti e o cágado, né? A tartaruga tem um casco mais aerodinâmico, porque serve para ela nadar no mar ou em água doce. E o jabuti, então, que como é um animal da terra, né? Ele tem um casco mais ovalado, mais alto, né? Não tão aerodinâmico como o da tartaruga e o do cágado. Mas o jabuti na cultura tupi tinha o significado de um animal heróico, de um animal de grande sabedoria, ele tem uma grande longevidade, enfim, né? Na cultura indígena ele é visto dessa forma. E talvez em função disso que foi criado, inclusive, o chamado Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais elevados da literatura brasileira. Mas também o jabuti tem um outro sentido, que é um sentido que o Ulisses Guimarães costumava dar, né? Que é o sentido de um provérbio popular que diz que jabuti não sobe em árvore, né? Então, o Ulisses Guimarães costumava dizer, olha, se ele está ali é porque foi enchente ou mão de gente, né? Essa é a situação dessa emenda que ninguém é o pai da criança, mas apareceu lá, né? Essa emenda em que os auditores fiscais ficam proibidos de compartilhar qualquer informação com o Ministério Público Federal sem autorização judicial. Com todas essas alterações, e essa última eu computo como sendo a pior delas, né? As outras eu acho que não causam tanto problema, chegou na quarta-feira, nas mãos do Rodrigo Maia, para a votação essa medida provisória 870, né? Com essas 4 modificações. O Onyx Lorenzoni foi consultado e mandou, olha, toca assim mesmo. Obviamente deve ter conversado, com certeza, com o presidente Bolsonaro. Então, a reforma administrativa tem que ser aprovada, né? Há pouco espaço de tempo até o dia 3 de junho para essa aprovação. Então, essas modificações eles entenderam que não prejudicava tanto. O fato é que surgiu durante a sessão uma questão de ordem, né, por parte de um dos deputados, no sentido de que as medidas provisórias mais antigas, existem 14 mais antigas, tinham que ser votadas antes dessa aí, o que é do regimento interno. Então, nesse momento, o Rodrigo Maia suspendeu a sessão, né, e agora existem mais 3 semanas pela frente, né? A semana de 11, depois 28 e depois já é 3 de junho, para se votar essas 14 medidas provisórias que estão na frente e mais a medida provisória da reforma administrativa, né? Com isso, a situação do governo ficou bem mais delicada, né? Porque com certeza a oposição deverá voltar a fazer reivindicações de questões com as quais ela não concorda, né? O próprio Centrão também, né, pode reivindicar fazer outras reivindicações, né, em relação ao governo para aprovar a medida provisória como está. E se ela não for aprovada, realmente vai bagunçar toda a estrutura administrativa do governo, né? Se ela tivesse sido votada na quarta-feira, havia dois destaques, né, para serem votados em separados, tanto esse ponto do COAF, quanto o ponto dos auditores fiscais. O Rodrigo Maia tinha combinado que esses 2 pontos seriam destacados e votados nominalmente. Então, o governo poderia perder a votação ou não, né?
O risco não teria sido tão grande, né? Possivelmente ela teria passado, e a questão, acho, do COAF e dos auditores fiscais, talvez no voto nominal não fosse alterado, né? O governo, então, manteria o COAF com o ministro Sérgio Moro e, da mesma forma, não seria feita essa modificação, né, da legislação em relação aos auditores fiscais, um assunto, então, para ser resolvido junto ao STF, né, onde as chances a favor do governo, eu acho que são maiores em relação a esse tema, né? O próprio Celso de Mello, na turma, quando votou agora para cassar essa liminar do Fachin, ele disse que é voto vencido no plenário, né? Seria voto vencido no plenário. Então o jeito agora é aguardar, né? Nessas próximas 3 semanas, como esse assunto da reforma administrativa vai ser conduzido e se o presidente Bolsonaro se o tsunami, né, do presidente Bolsonaro se refere a esse assunto. É isso aí, pessoal. Por hoje era isso.